Bem, eu falei a vocês durante esta semana, fazendo referência e um chamado a os nossos amigos e irmãos que estão aqui no Goal Six, acerca das eleições que teremos em nossas igrejas, né? Todo final de ano, nós somos compelidos, somos chamados a servir a causa através das eleições dos cargos que existem nas igrejas. E hoje eu falei, durante essa semana, eu falei sobre a importância desse chamado. Não só semana passada, como essa semana eu me aprofundei um pouco mais sobre o versículo bíblico de Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Deus está procurando homens para usar. Eu sei que todos os dias nós procuramos a Deus, todos os dias nós estamos aqui no Goal Six pedindo a presença do Senhor, todos os dias nós queremos mais do Espírito Santo, porém eu olhei esse tema em uma perspectiva divina, numa perspectiva diferente. Já não é mais Deus que está procurando, já não é mais nós que estamos procurando ao Senhor, mas sim o Senhor que está procurando. E no texto de Jeremias, capítulo 5, versículo 1, a cidade de Jerusalém, ela estava numa situação muito corrupta, numa situação muito devastada. E então Deus conversa com Jeremias e fala para Jeremias: Jeremias, saia às ruas, né? Começa o versículo 5, versículo 1, começa assim, ó, capítulo 5, versículo 1 de Jeremias. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Veja agora, procure você saber, busque pelas suas praças, a ver se você acha alguém, se há um homem que pratica a justiça ou que busque a verdade, eu lhe perdoarei a ela. Ou seja, Deus perdoaria a cidade se fosse encontrado nessa cidade alguém justo, alguém correto, alguém que buscasse a verdade. Ou seja, a cidade estava paganizada, a cidade estava corrupta e não estava assim encontrando pessoas justas. E é por isso que a cidade sofria o que sofria. A perseguição, as destruições, os inimigos vindo à sua porta. É um fato de que temos em nossas fileiras irmãos que estão sofrendo por conta de sua própria infidelidade. Não só temos o inimigo das almas que milita contra nós, mas também temos irmãos que não fazem a sua parte e abrem brecha para que o inimigo entre na sua própria vida. E é por isso que algumas pessoas estão sofrendo o que sofrem. Também falei a vocês de que para sermos pessoas a quem Deus procura, precisamos ser fiéis, mas também precisamos ser verdadeiros adoradores. Homens que adorem em espírito e em verdade. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando pessoas que sejam verdadeiros adoradores. Também falei a vocês que é necessário que nós tributemos ao Senhor a sua glória, dando o devido crédito ao nome de Deus, porque Ele de fato é o Todo-Poderoso. Ontem eu não consegui terminar o meu sermão, mas eu já estava no finalzinho, porque faltou energia elétrica aqui em casa. Eu peço até desculpa a vocês. Faltou energia elétrica e eu não consegui terminar a minha mensagem por conta disso. No finalzinho do sermão, ali cortou a luz aqui e cortou também o Wi-Fi. Aí eu entrei no celular da Débora, né, que tem o 3G do celular da Débora, e aí consegui entrar no Go Six e soltar uma fumacinha aqui, né, soltar uma luzinha e dizer, olha, aconteceu isso e isso e não deu ontem para concluir. Bem, aqui em São Paulo está tendo muita chuva e muitas ventanias. Então, São Paulo está tendo essa semana muita chuva, tá bastante frio, esfriou um pouco, tá uns 20 graus agora, não está tão frio, mas tá mais frio do que o comum, e por isso tá essas ventanias aí acontecendo. Bem, sabendo disso, eu quero entrar no tema em específico deste dia, para concluir esta mensagem. Quais são os tipos de pessoas a quem Deus procura?
A Bíblia diz, e nós lemos aqui em Jeremias capítulo 5, versículo 1, que o terceiro tipo de homem a quem Deus procura, Deus quer usar, são homens que pratiquem a justiça. Diz assim, ó, veja se você acha alguém ou se há um homem que pratique a justiça. Deus manda Jeremias fazer isso. Deuteronômio 16, versículo 20, descreve o seguinte: a justiça seguirás, somente a justiça, para que você viva e você possua em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Então, a justiça seguirás, diz a palavra. Para quê? Para que você possua em herança a terra que Deus está te dando. Andar em justiça é para você possuir a herança que está no Antigo e no Novo Testamento. Andar de forma correta é para que você possa possuir essa bênção, para que você não tenha alguém que o acuse, para você não ter o inimigo para acusar você. Por isso a importância de você andar em justiça, porque são essas pessoas a quem Deus está procurando. Provérbios capítulo 15, versículo 9, também descreve que o seguinte, que o Senhor ama o que segue a justiça. Deus ama quem? Quem segue a justiça. Deus quer muito bem. Por isso, Malaquias capítulo 6, versículo 9, também fazem referência a isso, dizendo: Ele te declarou, e o homem, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O que Deus mais quer? Que você pratique a justiça, que você ande em misericórdia, que você pratique ali a justiça, que você ande humildemente. É isso que Deus quer de você. Por isso que a terminologia bíblica traz essas duas referências aqui. Veja se há um homem que pratique a justiça ou que busque a verdade. Nesse segundo item de buscar a justiça e a verdade, o quarto tipo de homem a quem Deus procura usar são pessoas que busquem a verdade, que não sejam superficiais. O Senhor deixa claro: veja se você acha se há algum homem que pratique a justiça e a verdade, e eu lhe perdoarei. Deus quer que você também busque a verdade, se você quer ser essa pessoa a quem Deus vai chamar, a quem Deus vai procurar. Mais do que você procurar a Deus, seja a pessoa que Deus está procurando. Para isso, você precisa praticar a justiça e precisa praticar a verdade. E eu lhes perdoarei, diz a Bíblia aqui. O salmista, ainda, capítulo 15, versículo 1, o salmista diz o seguinte: está escrito que os verdadeiros cidadãos dos céus são os que vivem em integridade e praticam a justiça, e de coração falam a verdade. É esse tipo de cidadão que estará no céu. Será que você, de sua boca, tem falado sempre a verdade? Você fala com justiça? Você é íntegro em suas ações, em seus negócios? Porque é esse tipo de gente a quem Deus está procurando e é esse tipo de gente que vai morar nesses novos céus, né? Serem os cidadãos dos céus. Há uma palavra de Salomão, e nós fizemos uma série sobre Salomão aqui em nosso Goal Six, que o próprio Salomão também traz essa força a nós, dizendo o seguinte: Provérbios capítulo 12, versículo 17, diz o seguinte: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha fraudulenta, a testemunha falsa, ela traz a fraude no meio de nós. Veja, amigos, como o autor bíblico fala da importância de sermos verdadeiros. Porque quem é uma testemunha falsa, que não busca a verdade, não fala a verdade, essa testemunha traz a fraude para o meio de nós, o engano para o meio de nós. Bem, eu sei, pode ser uma mentirinha, pode ser alguma coisa assim, pode ser uma falcatrua aqui, outra lá, mas ao fazer isso, você está trazendo maldade, você está trazendo falsidade, fraude para o meio da sua vida. E quem é o autor da mentira?
A Bíblia diz que o diabo, ele é o autor da mentira, o pai da mentira, é essa a expressão bíblica. Então, quando você é um cristão, mas pratica as doutrinas, vive na prática dos pecados, que o diabo é o pai, é o autor, então você está atraindo ele para a sua vida. Você está deixando aberto as suas guarnições, os seus portões, a sua vida, para que o inimigo entre. E se o inimigo entra, ele tem autoridade e poder para fazer o que ele quiser com a sua vida. Por quê? Porque foi você que pediu. Foi você que autorizou. Foi você que deixou ele entrar. É por isso que esse tema de ser a pessoa a quem Deus procura vai blindar você das artimanhas do inimigo. É por isso que deveríamos, como cristãos, pagar nossas contas. Como cristãos, deveríamos andar bem com a sociedade, com os outros, andar em justiça. É essa a expressão. Como cristãos, deveríamos ser pessoas verdadeiras. Eu não me esqueço da vez que eu fui na Conde de Sarzedas. Conde de Sarzedas é a Rua dos Evangélicos aqui na cidade de São Paulo, onde vende todo tipo de coisa judaica, coisas de evangélicos, roupas evangélicas, livros. E eu sempre vou em duas livrarias que lá tem na Conde de Sarzedas. E eu, quando fui estacionar meu carro, fui perguntar, rapaz, isso aqui é um lugar muito bom, né? Só tem crente aqui e tal, como é que é? Vixe, rapaz, aqui os que mais me enrolam são os pastores, são os crentes. Rapaz, aquilo foi como se fosse uma faca no meu coração, porque de fato eu fui inocentemente pensando, né? Poxa, aqui deve ser bacana, todas as religiões, né? As igrejas convivem aqui e tal, deve ser um negócio muito legal. Eu estou eu estou entrando num lugar santificado, né? Num ambiente santo. Poxa, o cara praguejou até a terceira e quarta geração dos pastores, dos evangélicos ali. Por quê? Porque eles davam péssimos testemunhos, não eram pessoas de justiça e não eram pessoas da verdade. E por isso que eles deram péssimo testemunho para aquele dono ali do estacionamento. Bem, será que você também está dando péssimo testemunho para o seu vizinho? Uma vez eu falei a vocês também que tem muitos irmãos que não conseguem pregar o evangelho para o vizinho porque o testemunho já acabou com toda a pregação. O testemunho já destruiu tudo e é por isso que muitos irmãos não conseguem pregar para os vizinhos. Será que este é o seu caso? Que está faltando em você justiça e verdade? Bem, Deuteronômio 32, versículo 4, descreve que Deus é a verdade, por isso deveríamos buscá-lo. João, capítulo 14, versículo 6, está escrito que Jesus é a verdade. João, capítulo 14, versículo 17, está escrito que o Espírito Santo é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17, está escrito que a palavra de Deus é a verdade. E a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, está escrito que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Eu peguei aqui aquele sermonário, aquele sermão do pastor Luiz Gonçalves sobre as colunas da verdade. E eu coloquei aqui dentro do meu sermão. É um sermão antigo que o pastor Luiz Gonçalves fez, um DVD que ele tinha antigo, e ele falava sobre as colunas da verdade. E por isso coloquei aqui, buscar a verdade é buscar essas colunas que o Luiz Gonçalves declara em seu sermão. E eu estabeleci aqui os textos bíblicos que ele utilizou para comprovar ali as colunas da verdade, né? As colunas e a firmeza da verdade, da igreja do Deus vivo. Portanto, amigos, Deus, ele é verdadeiro, que tem o seu filho verdadeiro, que tem um espírito verdadeiro, que tem uma palavra verdadeira, que tem uma igreja verdadeira. O mínimo que se pode exigir dos servos de Cristo, dos membros de nossa igreja, daqueles que dizem ser cristãos, seguir a Cristo, é que também esses sejam verdadeiros. Já que as colunas que sustentam a obra de Cristo, que sustentam o evangelho, que sustentam a pregação da salvação, são a verdade, então aqueles que são de Cristo precisam ser também da verdade, o mínimo que se exige, que sejam pessoas verdadeiras. Eu sei que no meio dessa geração corrompida que a gente vive, como era o caso de Isaías, uma nação perversa, uma nação que
você pode ser tudo, mas se você virar crente, você vai ser perseguido. Você pode ser todo tipo de coisa errada, mas diz que virou crente, diz, vai falar coisa de Deus, de igreja, de não sei o quê. Ah, isso é um lunático, isso é uma pessoa errada, uma pessoa louca, uma pessoa que segue pastor e tudo. Eles vão praguejar você até a terceira e quarta geração. Porém, Deus está nos nossos dias também procurando pessoas fiéis. Não só na época de Jeremias. Deus também está nos dias de hoje procurando pessoas fiéis, homens que o adorem de forma verdadeira, homens que não se comprem e que não se vendam, como diz a profetisa, homens que pratiquem a justiça e homens que busquem a verdade. Deus está procurando gente assim, que busque a verdade do Senhor. Eu termino aqui essa primeira parte, mas eu quero fazer um apelo ao seu coração para que você compreenda que, mesmo assim, Deus está procurando homens que pratiquem a justiça, mesmo estando numa nação pecaminosa, corrupta, a que nós vivemos. Não só isso, Deus continua procurando exemplos vivos de justiça. Deus não procura as multidões, amigos. Não é isso. Ele procura um homem. E por meio de um homem, ele pode mudar toda a nação. Então, se Deus está procurando você, por meio de você, toda a igreja pode ser modificada. Deus está procurando você, por meio de você, toda a sua família pode ser restaurada. Eu, com esse sermão que preparei a vocês ao longo desta semana, eu tive como objetivo chamar a sua atenção para que você viva uma vida justa de forma prática, uma vida que busque a verdade, tornando-se referência para essa geração. Para que essa geração, quando olhar para você, não veja você, mas veja a Cristo. Por isso que a justiça aqui é praticar o que é correto diante de Deus, diante não só de Deus, mas diante dos homens. Também falei a vocês que deveríamos buscar, dentre eles, homens que estivessem tampando o muro, mas ninguém eu achei, diz Ezequiel. Ezequiel procurou também pessoas, mas ele não achou ninguém. Provérbios 21, versículo 3, fazer a justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olha como Provérbios diz. Ser uma pessoa pura, decente, correta é mais aceitável do que o seu trabalho na igreja, do que os sacrifícios que você faz. Por isso, justiça não é apenas, amigos, saber o que é certo, mas é ter coragem de fazer o que é certo. Isso é justiça. Vocês estão vendo um monte de coisa errada. Não fiquem calados. Falem o que é certo. Isso é ser justo. Isso é tornar a balança equilibrada novamente. Mas estamos percebendo um desequilíbrio nas nações. E esse desequilíbrio acontece por quê? Porque os bons estão calados, não estão mais buscando a justiça. Deveríamos focar mais na pregação do evangelho, em falar desse novo reino, em colocar as coisas no tempo certo, balizar as coisas pela palavra do Senhor. Por isso a profetisa diz: o mundo necessita de homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo de sua alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ao polo. Educação, página 57. Ou seja, Deus está procurando pessoas que sejam corretas. Deus chama você para ser um exemplo de influência. Deus chama você não apenas para compor a igreja como mais um na multidão, mais um que senta aos bancos e ouve os sermões, mas Deus quer que você seja um agente ativo na obra de Cristo, apoiando financeiramente uma causa justa, ajudando ali, querido irmão, a obra do Senhor, dando forças ali na igreja, sendo um irmão de oração, a canelinha de fogo, como nós sempre dizemos aqui. Eu quero que você coloque meu nome, viu? Coloca meu nome na oração. Seja um agente ativo. Fala meu nome, não vai a pastores do mundo todo. Não, fala meu nome. É isso daí.
você buscar a justiça é fazer isso. Deus quer e requer que as pessoas estejam indo além dos rituais da igreja. Deus quer que as pessoas estejam indo além das coisas, dos rituais, né? Da forma da igreja. Não é justiça aparente ou ritualística, mas é uma justiça íntegra que vem do coração. Deus rejeita sacrifícios sem obediência. E por isso que a verdadeira justiça, ela não se veste de capa religiosa. Esse é um problema que nós adventistas enfrentamos. Alguns são só religiosos, mas não são verdadeiros. É necessário que se manifeste a sua religião em atos concretos de amor e de verdade. Porque tem muita gente que é religioso, que vai para a igreja e volta. Não há nada de errado em ir para a igreja e voltar. Mas se não tiver amor nos seus atos, ontem eu falei a você, é como se fosse um sino que só bate e ressoa e não faz diferença alguma. Tem muita igreja aí que, se mudasse de bairro, não ia fazer diferença nenhuma para aquele bairro. Se você for para outro canto, não vai fazer diferença alguma. Se você até mudar de igreja e for para uma outra igreja, não vai fazer diferença alguma na igreja onde você está. Por quê? Porque não são agentes ativos, não buscam a verdade e a justiça. Os homens que Deus usará não serão sempre os mais instruídos, mas aqueles que se entregam de coração e mente ao seu serviço, buscando ser guiados pelo Espírito. A Testemunho para a Igreja, volume 5, página 136. Perceba que quem Deus usa, na sua maioria, Deus, ou os homens que Deus usará, não serão sempre o quê? Os mais instruídos. Eu sei que na igreja pode ter pessoas mais instruídas que você. Eu sei que existem pessoas que são melhores que você. Só que Deus está chamando é você. Deus quer usar é você. Não são os mais instruídos. Mas, pastor, não sei pregar. Pastor, eu treino todo. Pastor, eu não sei fazer negócio. Você tem que se colocar numa situação em que se exponha para fazer a vontade do Senhor. Senhor, eu vou me expor, eu vou sair do meu conforto, porque é confortável ficar sentado só ouvindo o Gol Six aqui. Eu vou me expor e vou fazer coisas em que eu tenha que crescer. Eu vou me colocar numa situação de que o Senhor vai poder me usar melhor. Eu vou me preparar mais. Por isso ela está falando que Deus não usa sempre os instruídos, mas Deus capacita, Deus instrui a quem Ele chama. Se Deus chamou você e você tem a certeza de que você está sendo guiado por Deus e Deus está chamando você, então Deus vai capacitá-lo, querido irmão. Examine a sua própria vida cristã, se ela é uma vida só de rituais, só de ir para a igreja e fazer nada, ou se essa vida sua está sendo refletida na justiça prática. Por isso, é um fato de que o caráter que você tem, ele vai ser ali moldado. O caráter cristão, a pregação, ela exige um caráter certo, correto, para que então a pregação seja poderosa. Antes do cara pregar, ele tem que estar em vivência com Deus. Ele tem que ter um caráter correto, senão a pregação dele não será forte. Se você sobe no púlpito não estando bem com Deus, então sua pregação não vai ter tanto poder quanto deveria. Por quê? Porque tem que ter autoridade no seu falar. É um fato que John Wesley declara: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e nada desejem, senão a Deus, e abalarei o mundo, diz John Wesley. Se fossem dado a ele 100 homens que não temessem ao pecado e que não desejassem outra coisa senão a Deus, o mundo seria abalado. Que você, querido irmão, comece a abalar o mundo, a começar por sua casa, sua igreja, seu bairro, seu convívio. Se você fizer isso daqui, Deus vai recompensar você, porque há uma recompensa de fato para quem pratica essa justiça aqui. Honras da parte do Senhor para os homens a quem praticam a justiça, porque Deus honra quem honra. A prática da justiça traz esse favor do Senhor e ele não desampara, traz a proteção de Deus, traz a autoridade espiritual para quem entender a minha mensagem de hoje.
Quem entender esse chamado de Deus e for a pessoa a quem Deus procura, vai ter essa proteção, esse chamado divino. Porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Quem anda em integridade anda seguro, diz Provérbios capítulo 10, versículo 9. Saibam que a justiça ela vai começar a abrir portas para você, onde o talento não vai conseguir entrar, a justiça vai entrar. Ah, eu não sou tão talentoso, mas você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa justa, então você vai conseguir ter portas abertas. Por isso, o mundo ele está esperando você, querido irmão. O mundo está esperando ver a Deus e o que ele pode fazer através de um homem que é totalmente entregue a ele. Deus e o mundo está esperando pessoas como você. Apoie, querido irmão, causas justas. Se há injustiça, se manifeste. Não fique com medo, não corra, mas que você seja uma pessoa que está ativamente trabalhando por onde quer que seja na obra de Deus. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo esteja a guiá-lo sempre e que a graça do Senhor esteja no meio de nós. Vamos orar então.